Olá a todos, bem-vindo a mais uma coluna Lugar da Fala. Hoje nós vamos entrevistar Kátia Pedroso. Kátia Pedroso é advogada formada pela UERJ, pós-graduada em Direito da Concorrência e do Consumidor. Foi também executiva do Grupo Telefônica Vivo. Trabalhou na Anatel e hoje ela é sócia na Telco Consultoria. Kátia, eu queria agradecer você por essa oportunidade e bem-vindo ao nosso canal Lugar da Fala. Obrigada, João. É um prazer estar aqui conversando com você. Kátia, vamos fazer então a nossa primeira pergunta. O leilão do 5G colocará na prateleira muitas frequências destinadas às empresas de pequeno porte. Que você avalia a possibilidade de sucesso desse leilão em relação às frequências para as empresas de pequeno porte? Bom, quando a gente fala de leilão do 5G, eu preciso elogiar o edital que a Anatel construiu, porque eu não tenho dúvida que foi um edital voltado para ampliar a prestação de serviço e implantar infraestrutura. A Anatel ela partiu de uma premissa que esse leilão ele estaria voltado para a realização de compromissos, ele não seria meramente arrecadatório. Então, esse fato por si só, na minha visão, ele já funciona como um habilitador de novos interessados. Mas a Anatel não parou por aí. Ela flexibilizou, por exemplo, a participação de empresas via consórcio. Esse é mais um ponto que habilita interessados. E o melhor deles, na verdade, é que ela formata o edital com lotes específicos para um novo entrante, para prestadores de pequeno porte, prestadores regionais. Então, nós temos dois lotes, na verdade. Um, que é o primeiro lote da licitação, que é o lote 700 MHz, ele tem 10+10 nacional ou regional, que ele está voltado para o novo entrante. Por quê? Porque as atuais operadoras que detêm a faixa de 700 e também a Oi, que está num processo de transferência de controle para essas operadoras, elas estão proibidas de participar. Então, primeira rodada dos 700, há uma grande expectativa que você tenha, sim, um novo interessado. Esse é um. O segundo lote, que vem com essa característica, é o lote 3,5, que é o lote do 5G propriamente dito. Então, como é que a Anatel trabalhou esse ponto? Ela estabeleceu um cap para a faixa de 100 MHz e ela colocou 5 lotes à disposição do mercado, 4 nacionais e 1 regional, todos de 80. Então, o que vai acontecer? Como os lotes nacionais vêm na frente, quem participar do lote nacional, como a regra do cap é 100, ele não vai participar do lote regional. Então, aqui também nós temos uma oportunidade real construída pela Anatel para trazer mais interessados. Então, eu acho que a Anatel, nesse aspecto, fez o papel dela. Agora, eu não tenho dúvida que a gente está falando de um edital que não é para todo mundo. Por quê? E o porquê pode ser simplesmente respondido porque ele demanda garantias financeiras elevadas e de longo prazo. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. E também porque, no limite, a empresa interessada que ganhar o edital, ela precisa ter um plano de negócio válido. E a gente sabe que o desafio é grande, porque as obrigações desse leilão vão ser muito pesadas. Então, em termos de garantia, eu acho até que a Anatel aqui também está adotando uma postura que ajuda a habilitar novos interessados, porque você tem 2 tipos de garantia. A primeira é a manutenção da proposta de preço, e ela é 10% do valor que é pago a título de outorga. Ora, se a Anatel entende que esse leilão ele não vai ser arrecadatório, que ele vai ser voltado para compromisso, estabelecer uma premissa que, em regra, o preço pago pela outorga vai ser de 10%, quando a gente fala da garantia da manutenção da proposta de preço, é 10% de 10%. Só que essa garantia é aquela que habilita o competidor a fazer o bid. Além dessa, a gente tem uma outra garantia, que é essa sim, para quem é vencedor,
que tem que ser apresentada no momento que assina o termo de autorização. Essa garantia ela é pelo tempo e pelo valor total do compromisso. Então, se tiver ágil, a gente pode estar falando de uma garantia que vai ter um valor elevado, sim, em um longo prazo. Então, eu não tenho dúvida que esse fato vai ser levado em consideração. Agora, falando um pouquinho dos nossos agentes econômicos, principalmente os PPPs, eu não tenho dúvida que eles estão se estruturando, e hoje nós temos PPPs regionais que estão se preparando para o leilão. Né? Você acredita em formação de consórcio? De pequenas empresas João, pequenas? Eu acho que é uma possibilidade, sim. Por quê? Porque antigamente o consórcio você tinha que resolver o sócio, né, ter a empresa para assinar o termo de autorização da Anatel. Então, isso sempre acabou inviabilizando as empresas de se consorciarem. Agora, não. Se eu resolver me associar com você e com mais uma outra, a gente não precisa montar essa nova empresa para a assinatura do termo. A gente simplesmente fala, por exemplo, um lote do sul, da sua terra aí, para facilitar. Olha, o João fica com o Paraná, a Kátia fica com o Rio Grande do Sul e a outra empresa fica com Santa Catarina. Mas nem eu nem você estamos comprando nada, viu, Kátia? Com certeza. Mas tem outros grupos, inclusive um do Sul, que deve estar se preparando para esse leilão. E assim vai. O que eu vejo existem grupos regionais fortes, estruturados, né? Muitos deles... Quantas empresas você acha que você está falando? Olha, é difícil arriscar um palpite. 5 empresas? 4? Olha, o movimento dos grupos regionais, e nós temos alguns, nós temos uns 4 ou 5 grupos fortes, né? Nordeste, Sudeste, Sul, né? que têm banda larga, né? Muitos deles com MVNO e outros que têm investidor. Eu não tenho dúvida que tem gente olhando para o longo prazo, João. E eu aposto com você que a gente deve ter competição nesse leilão. Eu acho que o ponto aqui e aí eu vou fazer a primeira provocação, se a gente vai ter competição no lote nacional, porque, como eu te falei, nós temos 5 lotes, 4 nacionais. Bom, a pergunta é, vamos ter um outro competidor nacional? Ou só vamos ter competição nos lotes regionais? Porque, pela dinâmica, os nacionais vêm na frente e depois o regional. Então, assim, tudo indica que nós vamos ter competição, sim, nos lotes regionais. E agora deixa eu te fazer uma provocação. Nós tivemos, no longo prazo, com o tempo, o mercado de telefonia foi, falando de telefonia móvel, telefonia celular, ele foi se concentrando. A perspectiva está se concentrando, inclusive, agora um pouco mais, com a operação de venda da Oi para as outras 3 operadoras. Você, analisando o mercado, você acha possível surgir de novo operadoras regionais para telefonia móvel? Olha, nós estamos falando de espectro, né? que essas empresas estão aptas a comprar espectro. Sim, e vou te falar. Então, mas dentro disso eu já quero te fazer uma outra pergunta. Caso, de fato, haja vencedor para esses lotes regionais, quais serão os maiores desafios para essas empresas para ter uma operação competitiva? Vamos lá. Primeiro ponto que você colocou, esses operadores vão ser móveis? Vão, tá? Pela regra do edital, as faixas de 700, 2.3, 3,5, a gente está falando de SMP. O único espectro que pode ser atribuído, por exemplo, ao SCM, é o 26 GB. Então, sim, a gente está falando de operadores móveis. Com relação a desafios, antes de falar do desafio, eu vou falar de oportunidades. O que acontece? Esses provedores, esses grupos regionais, eles estão estruturados de uma forma que eles possuem uma rede de fibra ótica capilarizada e eles têm infraestrutura nos municípios que eles já operam. E o que isso possibilita? Possibilita que
caso eles ganhem, eles vão poder implantar essa rede 5G, isso vai gerar sinergia com a operação que eles têm. Esse é um primeiro ponto. Então, já tem uma primeira oportunidade dos regionais participar, por conta disso. O segundo ponto é a dinâmica que esses regionais atuam, né? Eles vão, obviamente, começar a operar o 5G nos municípios onde eles são fortes, onde eles têm base de cliente, né? Onde eles possam gerar sinergias. E como a lógica deles é diferente de uma grande operadora, porque uma grande operadora, quando inicia uma operação, ela inicia da capital, da grande cidade, e aí vai descendo. Já esse provedor regional deve fazer o inverso. Então, qual é a oportunidade? Ele vai enfrentar uma competição com o grande operador nacional, ou com as grandes operadoras nacionais, em mais longo prazo. Então, aqui também tem uma oportunidade para esse provedor participar do leilão. Outra oportunidade, esses provedores regionais, eles têm no seu DNA o compartilhamento, eles já nascem compartilhando rede, fazendo swap de fibra, e isso, sem dúvida, é uma vantagem frente a um operador standalone. Então, digamos que vem alguém standalone, eu não tenho dúvida que se esse novo entrante for um provedor regional, ele vai ter uma vantagem frente a esse novo agente. Agora, o que eu vejo de desafio? Eu vejo que esse operador vai operar o móvel tradicional. E isso, o móvel tradicional. O móvel tradicional é o SMP tradicional, com todas as regras e obrigações, ainda que ele seja um PPP, né? que alivia um pouco, mas quem é o grande competidor dele é a operadora móvel nacional. E é um mercado, como você falou, que está cada vez mais concentrado. A gente tinha 5 operadoras, passou a ter 4 e agora estão tendo 3. Então, esse é um desafio. Eu comecei a minha fala elogiando a Anatel. Eu, particularmente, fui fã desse edital porque ele veio com a possibilidade de acesso ao espectro de uma forma direta. Ou seja, existem lotes para o novo entrante participar. A Anatel acertou quando ela fez isso. Beleza. Mas aonde que eu acho que ela foi tímida? E aí vem parte dos desafios. Ela foi tímida porque ela não assegurou de forma eficaz o acesso desse vencedor do bloco regional às redes enquanto ele cria musculatura, ou seja, enquanto ele cria a rede dele. Porque ele não faz uma rede 5G de uma hora para outra. E ele vai precisar, né, acessar as redes existentes. Né? Então, o que eu espero da Anatel? Eu espero da Anatel que ela faça valer o mais rapidamente possível a regra que veio na portaria 1924, foi a portaria que o Minicom aprovou às vésperas do leilão, quando a Anatel consolidou o edital, e que diz que todo e qualquer vencedor dessa licitação, dependente da frequência, ele tem direito ao roaming, tem a garantia do roaming, ou seja, as redes que forem provenientes destas faixas de frequência vão ter que assegurar o pleno atendimento dos usuários visitantes, sem restrição, independente de quem é o dono desse usuário. Então, esse dispositivo... Só para o nosso internauta aqui entender, quer dizer, o roaming é uma maneira de que o usuário, mesmo tendo uma operação regional, ele seja do local, por exemplo, de Curitiba, ele possa transitar em qualquer lugar do Brasil e na rede de outra operadora. Sim, é exatamente isso, né? É o que permite o usuário de falar, de usar os seus dados, né? Sendo de uma operadora regional. Sim. Só que aqui, o que é lindo dessa portaria é que ele não faz essa alusão à prestadora regional, ele simplesmente coloca na mesma página todo mundo. Então, o usuário da rede proveniente da licitação do 5G, ele vai ter direito a usar qualquer uma das redes, e não tem qualquer restrição, ele não precisa ser de uma operadora regional, ele simplesmente vai ter direito de usar as redes. Então, não precisa de operadora A, nem B, nem C. Nada. Então, eu acho que a Anatel foi tímida, porque ela poderia ter disciplinado no edital uma oferta de atacado que garantisse
ao usuário do lote do bloco regional, por exemplo, o acesso às redes existentes. Ela não o fez, mas o governo, por intermédio dessa portaria, ele colocou o direito ao roaming. E eu acho que isso sim a Anatel tem que regular, e regular de uma forma eficaz, porque aí sim a gente passa a ter realmente um diferencial para que você tenha interessados em se tornarem operadoras móveis para fazer frente às grandes operadoras e com musculatura, porque não adianta entrar um agente econômico se ele não conseguir criar musculatura, não conseguir construir a rede dele para ele fazer frente às grandes operadoras. Eu acho que o mínimo que a Anatel pode fazer nesse momento é se debruçar sobre esse dispositivo, criar uma regra efetiva, transparente, objetiva, que permita isso. E, na sequência, eu vou falar um pouquinho mais depois disso, né? Não tenho dúvida disso, a gente tem que avançar para uma oferta de atacado, porque só a oferta de atacado de prateleira vai garantir aos interessados o acesso às redes e o espectro. Senão, é o que você falou, a gente está refém de um mercado concentrado e fica muito difícil de um entrante participar desse mercado. Agora, então, uma outra questão que eu acho que você poderia também fazer uma análise. Você acha que o leilão do 5G abre possibilidade do surgimento de operadora neutra ou de operadoras neutras? Ou seja, sim, se isso acontecer, evidentemente será uma guinada no mercado de telecomunicações do Brasil. O que é operadora neutra? Só para o pessoal entender. É uma operadora que não atende diretamente o usuário. Ele é uma empresa que oferta... Não atende no varejo. Não atende no varejo. Ele oferece infraestrutura para quem quiser utilizar. Você acredita que o edital propicia essa possibilidade? Sim. Eu vou me permitir voltar um pouquinho. Logo no início que a gente começou as discussões do edital de 5G, ainda na consulta pública, muito foi trazido no noticiário a respeito da possibilidade de haver uma prestação do SMP de atacado, que é exatamente isso que você explicou, um SMP que habilite novos competidores e que não tenha usuário final, ou seja, aumentaria a competição. Isso gerou um debate e foi objeto de várias manifestações e até mesmo de demonstração de interesse. Então, quando a gente olha para a consulta pública do edital, a gente percebe que determinados agentes econômicos, não necessariamente de telecom, começaram a olhar para o nosso setor interessados em participar como agente de rede neutra, né? Eu, particularmente, fui uma que fiz contribuições acerca desse modelo, até porque eu acredito que possa haver a prestação do SMP para habilitar outros competidores. Por que não? Então, isso foi feito. E a Anatel optou por esse caminho. Então, no edital, existem condições reais e efetivas para um operador, um agente econômico entrar, se tornar um operador móvel e, sim, trabalhar no atacado habilitando. Então, o papel da Anatel aqui mas no edital, ele não vai precisar ter oferta móvel, por exemplo, ao varejo? Não, então, ele tem condições se valer de parcerias, tá, para prestar o SMP de atacado. É isso que está dito lá. Então, hoje, se alguém entrar para prestar o serviço móvel, ele não precisa ter o cliente de varejo, ele pode ser um habilitador de novos entrantes, né? Prestar o SMP de atacado. Para operadoras virtuais e para outras operadoras menores, por exemplo. Eles vão ter que fazer. Obviamente que isso aqui demanda o conhecimento do setor, de como é feita essa parceria. Obviamente que tudo depende, no final do dia, de aprovação da Anatel, porque envolve espectro, mas o caminho foi trilhado, está lá, pode ser feito, pode ser feito. O que acontece? De lá para cá, porque a gente está falando do último 1 ano e meio, que esse edital está sendo discutido oficialmente. Alguns movimentos aconteceram, João. E aí, a pergunta é,
aqueles operadores, aqueles agentes econômicos, na verdade, que demonstraram interesse em ofertar uma plataforma de rede neutra, ainda mantém esse interesse ou não? Por quê? Porque de lá para cá surgiu a Oi Móvel. Então, a aquisição da Oi Móvel pelas 3 grandes operadoras. Eu não tenho dúvida que, se eu sou um agente de rede neutra, eu quero ter como parceira as 3 operadoras móveis, né? Então, assim, quando as 3 anunciam a compra da Oi Móvel, é claro que você olha, bom, as operadoras móveis, primeiro, estão lidando com a compra, a aprovação da operação e em digerir a Oi. Então, fato, né? Eu acho que elas estão, nesse momento, fazendo isso. Beleza. O segundo movimento que acontece é a criação da Infraco. E aí, não só da Oi. Nós temos a Infraco da Vivo e da TIM. O que acontece? Se eu tinha Empresas de infraestrutura, agente... né? O Infraco é exatamente isso. É um agente parceiro de infraestrutura de uma grande operadora. Então, se antes eu tinha um agente econômico que tinha interesse de oferecer, via leilão, uma plataforma habilitadora nacional, e eu vejo uma oportunidade de ser parceiro de uma grande operadora, a gente, né? Pode ser que alguém tenha falado, não, vou buscar isso. Então, esse segundo movimento das infracos, da infraestrutura com parceiro de uma grande operadora, está acontecendo. E, obviamente, que pode ter retirado o interesse de alguém de participar do leilão, né? E, por fim, tem o movimento dos regionais, onde esses regionais eles estão estruturados, mas muitos deles têm investidores. E, no final do dia, um interessado em ofertar a rede neutra nacional pode ter optado em direcionar o investimento e fechar uma parceria específica com um provedor regional. Então, assim, eu realmente acredito que há interesse. A Anatel fez a parte dela, construiu o caminho. Agora, esses movimentos podem ter reduzido a atratividade, se alguém já foi capturado, e se, ainda que tenha sido capturado, a pergunta é se ele vai ter disposição econômica, financeira e operacional também, para também fazer esse projeto da rede neutra nacional ou regional via leilão do 5G. Mas eu não tenho dúvida que a Anatel, e eu também, e todo mundo, na verdade, adoraríamos ter um novo competidor, que venha com essa condição de habilitador de novas empresas, de neutro, até porque seria uma resposta a esse movimento de concentração da aquisição da Oi Móvel pelas 3. A gente precisa disso. Então, tomara que venha. Tomara que venha. Kátia, nós sabemos que a quinta geração demandará ainda mais infraestrutura, né? Inclusive na utilização de postes. E hoje existe uma dificuldade de gestão muito grande de postes no Brasil inteiro, né? Brasil afora, tanto em relação ao preço, como em relação à ocupação. E nós temos hoje uma resolução conjunta que está sendo discutida, eu não sei qual é o estágio dela, acho que você deve saber mais que eu, o estágio que está essa resolução conjunta da Anatel com a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Qual é a avaliação que você faz dessa portaria conjunta? E você acredita na possibilidade de resolver esses impasses que ainda hoje permanecem muito grande em vários pontos do país, essa dificuldade de se disciplinar a questão da ocupação dos postes, e a quinta geração vai exigir mais infraestrutura e mais ocupação dos postes, né? Vai, eu não tenho dúvida. Bom, você falou do tema de postes. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro esse tema. Normalmente o pessoal vira para mim, mas esse tema não tem glamour, por que você gosta dele? Eu gosto desse tema já há muitos anos, ele é um tema de infraestrutura. Ele, no caso de telefone, tem um impacto muito grande. A Anatel sempre faz
adota a seguinte lógica, né? Eles falam alguns números e vale a pena, né? Olha, no Brasil nós temos 46 milhões de postes, sendo que 10 milhões são os mais críticos. Partindo de uma conta de regularização de R$ 2.000 por poste, a gente está falando no final do dia de uma conta de 20 bilhões. Então, assim, eu não tenho dúvida que Nós temos 100 mil postes no Brasil inteiro. 46 milhões de postes, sendo que 10 milhões são críticos. Eu entendi que você e tinha... aí a gente... Hã? Não entendi o preço que você disse. 20 bi. 20 bi, entendi. 20 bi. A conta é 10 milhões vezes R$ 2.000, que é o preço da regularização por poste. Aí surgem os famosos 20 bi das agências. Então, assim, eu não tenho dúvida que esse tema é relevante, e não é só por esse motivo, porque, na verdade, o tema de poste há muito tempo já passou da esfera regulatória. Talvez nem todo mundo tenha conhecimento que isso hoje já está no âmbito de discussões da municipalidade, Ministério Público, enfim, o tema é muito mais amplo do que a gente pode pensar assim numa primeira vista. Mas falando da revisão da regra, é isso mesmo, as duas agências hoje estão se debruçando sobre essa revisão, até porque está previsto na regra atual que ela deveria ocorrer em 5 anos. Então, ela é de 14, já tem os 5 anos, e os reguladores começaram a fazer essa revisão. O que acontece é o seguinte: a Anatel e a ANEEL, eles reconhecem que o modelo de hoje é um modelo que precisa ser aprimorado, até porque não há enforcement por parte das agências. E por que não há enforcement por parte das agências? Porque os dois problemas principais que foram tratados à época ainda não estão equacionados, eles persistem. Então, nós ainda temos um problema de regularização da ocupação e nós ainda temos problemas com relação ao preço. Então, essa nova resolução, que deve acontecer em algum momento, pelo menos a consulta pública vai a público, né, em algum momento do primeiro semestre de 2021, ele vai trazer, sim, um novo modelo de compartilhamento de postes. E o que vem de novo? Vem de novo que os reguladores eles querem que haja a figura de um agente externo, né, um agente terceiro que tenha o foco na exploração do poste e na gestão desse poste, pelo menos na parte de telecom. E esse agente, ele é um dos grandes questionamentos com relação a essa nova regra. Por quê? Porque a pergunta que fica é o quanto ele vai ser regulado, né? Então, tem gente que defende que ele seja neutro, ou seja, não é nem de telecom e nem de elétrico. Tem gente que diz que ele pode até ser de telecom, mas aí ele tem que vender só para o atacado, aquilo que você explicou, não pode ter cliente final. Outras pessoas já entendem que ele tem que ser no modelo EAD, que é a entidade administradora da digitalização lá dos 700 MHz, que foi trabalhada aí pela Anatel e radiodifusores e fez um trabalho belíssimo. Então, uma entidade, quiçá sem fins lucrativos, para regularizar. Então, esse é um tema polêmico que ainda está sendo trabalhado, mas os reguladores estão se debruçando com questões como essa. É fácil de resolver? Obviamente que não. O ponto que eu sempre gosto de frisar é: nós temos que estabelecer algumas premissas. Isso vale tanto para o agente explorador, tanto para a regularização, né? Até porque, por exemplo, nós estamos falando, né, Kátia? Nós estamos falando de um aporte de um investimento de 20 bilhões de reais. Quer dizer, precisaria achar um investidor ou um fundo de investimento que tivesse interesse em assumir a gestão dos postes, desses 10 milhões de postes que você está colocando, só que isso também teria impacto no setor de energia elétrica, porque sim, as receitas da gestão dos postes entraria
na questão da tarifa da energia elétrica. Quer dizer, é outro, eu não tenho dúvida. são problemas que são resolvidos que me parece de que não é possível que só as duas agências consigam resolver. Talvez teria que ter uma atuação governamental para que haja o Ministério da Infraestrutura, alguma outra maneira de resolver, porque não envolve pouco dinheiro, envolve um investidor com 20 bilhões de reais de investimento. Ô, João, você foi absolutamente perspicaz. Esse assunto, inclusive, hoje não está só na mão das duas agências. O Ministério da Economia está avaliando isso, tem esse olhar distinto. O ponto de trazer um agente de fora é justamente no sentido de que ele vai capturar esse dinheiro com mais facilidade do que, obviamente, um ou outro player aqui do setor, e aí ele pode negociar com a elétrica a cessão do direito de explorar o poste e também pode bancar de pronto a regularização. Então, por isso, o modelo converge para um agente econômico que tenha essa possibilidade. Agora, tem essa capacidade, né? Sim, eu não tenho dúvida. Agora, será que todos os 10 milhões de postes a gente precisa da intervenção desse agente? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que precisamos atuar nessas 3 camadas: ocupação, né, a regularização da ocupação, o agente econômico e também preço. Agora, com algumas premissas. Então, por exemplo, no tocante a preço, o que eu acho? Que não deve haver transferência de recursos de um setor para o outro. Essa foi uma premissa adotada na 04, que precisa ser mantida na Resolução Conjunta 04 de 2014. Custo, né? Modelo de custo para que não haja sobrecarga de um setor em relação ao outro. É isso. Né? O segundo ponto, a gente precisa fazer uma acomodação dos prestadores que hoje estão no postes, sob pena da gente ter um problema com a banda larga, com a expansão da banda larga. Né? Então, o modelo ele vai ter que compor de alguma apagadas, forma, por exemplo, né? Vai ter que compor quem está lá. Não pode ser o preço no final do dia o único driver para dizer quem sobe ou desce do poste. E, por fim, um problema que acontece ainda é quem subir no poste tem que pagar um preço único. Então, a gente não pode ter diferenciação de preço. Em termos de ocupação, da regularização da ocupação, a gente tem que trabalhar com áreas prioritárias, e aí não tem jeito, talvez o agente seja realmente a única saída, mas em todas as áreas há necessidade desse agente, porque em municípios menores você não tem essa ocupação de todos os pontos, e ainda mais de uma forma desordenada. Agora, com relação ao agente em si, eu particularmente acho que, se a gente está falando de um agente que, no limite, vai ser detentor de uma Essential Facility, que é usado por 2 setores públicos para prestação de serviço público de telecom e distribuição de energia, eu não deixaria esse agente econômico livre, leve e solto. Então, eu acho que ele precisa, sim, ser regulado, ainda que a gente esteja falando de uma regulação light, mas ele tem que ser regulado de entrada. Então, essas regras precisam ser discutidas. Regras para esses 3 pilares: para o modelo, aí na figura do agente, para a regularização e para o preço, porque o preço ainda é um problema. Né? Saindo agora do poste, vamos para um outro assunto, que é a questão do mercado secundário de espectro. Saindo dos grandes centros, quer dizer, você tem uma utilização mais massiva do espectro, né? E nas regiões mais afastadas, você tem, vamos dizer, espectro sendo subutilizado. Por que ainda não se consolidou a criação, que a Anatel sempre teve essa intenção, de se criar a possibilidade do mercado secundário de espectro, que as empresas possam alugar essa parte, ou mesmo vender uma parte do espectro para outras demandas em regiões menores, como a questão de machine to machine e outras aplicações mais, que pode ser feito em áreas onde o espectro não está sendo utilizado, até por conta da falta de demanda. Vamos lá. Eu vou separar a sua pergunta em 2.
Primeiro, a gente está falando, você falou de mercado secundário de acesso ao espectro. Esse mercado secundário ainda não foi regulamentado pela Anatel. A Anatel está trabalhando isso, e essa regulamentação deve sair provavelmente para consulta pública esse ano, e ele deve estar aprovado até o final do ano que vem. Está na agenda regulatória, ela vem no RUI, no nosso regulamento de uso de espectro. Ela decorre da nova lei, que atualizou a LGT, e também foi prevista no decreto que regulamenta essa nova lei. Então, a Anatel está trabalhando no mercado secundário, daqui a pouco eu volto nesse tema. Isso não quer dizer que, enquanto a gente espera essa disciplina do mercado secundário, que ainda não veio, né, a gente possa deixar o espectro sem ser usado. Eu, particularmente, não concordo com isso. Então, hoje, o que acontece? Na regulamentação atual, no RUI atual, né, já existe uma regra que prevê que o interessado, caso o espectro não seja utilizado em determinada área, possa notificar, e aí entraria numa negociação com o detentor desse primário. Na prática, o que acontece, João? Sendo muito honesta, não rola. Não tem nenhuma empresa acionou o artigo 19 do RUI, do atual RUI, que é esse que permite que você obtenha o espectro em secundário, né? Enquanto ele não está sendo utilizado pelo primário. E, na prática, não acontece porque as empresas interessadas em usar esse espectro têm dilemas e não avançam, porque esbarram em obstáculos na negociação. Essa é a verdade. Então, o que eu acho que tem que ser feito? Eu acho que a Anatel precisa efetivamente avançar nessa regulamentação do novo RUI, e aí Pode vai explicar o que é trazer o RUI, viu? O RUI é o Regulamento de Uso de Espectro, que vai trazer o mercado secundário de acesso, as empresas vão poder compartilhar, alugar, transferir. Agora, quando o espectro não está sendo usado, a Anatel tem que aprimorar a regulamentação atual e colocar mecanismos efetivos para que haja a concessão do secundário de forma mais independente da vontade do interesse do primário, porque se você depende de um processo que tem uma negociação, não tem negociação com grande operadora. Então, na prática, não acontece. Então, esse mecanismo de acesso ao espectro precisa mudar. Então, isso permitiria o que você falou. Olha, que esse espectro seja usado agora. Né? Mas aí, Kátia, surge o problema, que você faz leilão, vende espectro, o espectro tem um valor substancial, quer dizer, o primário está lá, ele pagou por aquele espectro, quer dizer, precisa ter uma regulamentação que haja incentivos dos dois lados. Se não houver incentivo dos dois lados, dificilmente a negociação vai sair. Sim, eu não tenho dúvida, João. Você tocou no ponto que é o ponto principal. Quem pagou preciso ter incentivo para quem comprou o espectro, para que ele coloque à disposição no mercado, e existir também incentivo para quem quer comprar, porque se houver apenas vamos dizer assim, um enforcement em cima do que comprou o primário, que pagou sempre os leilões, tem valores razoáveis, fica mais difícil de você operar com o secundário, né? Sim, eu não tenho dúvida. Esse equilíbrio ele precisa ser alcançado, João. Agora, o que acontece? Essa regra tem que ser colocada na mesa, até para que as empresas passem a lidar com a perspectiva de ter uma regra dessa e que os novos leilões e até mesmo as prorrogações de espectro já tragam embutidas questões como essa, que prevejam efetivamente o acesso do espectro por outros interessados. Enquanto isso não for discutido de uma forma madura e transparente, isso não vai acontecer nunca, porque o argumento é sempre esse: eu paguei e eu tenho direito de usá-lo. Tem. O que não tem direito é de não usá-lo. Eu sempre brinco que o espectro é feito para ser usado e não chocado. Então, você vai lembrar o famoso case do 450. Está aí até hoje. As empresas adquiriram esse espectro. Ninguém nunca quis utilizar o 450. O espectro
Pobre tecnologia, né? Está em poder delas e ninguém usa. Então, eu acho que, a partir dessa perspectiva, eu concordo que a gente tem que trazer critérios e balizadores corretos, porque quem pagou tem, sim, o direito de explorar esse espectro. Agora, aqui a gente está falando da situação em que ele não usa. Lembrando sempre que o espectro ele é bem público. Então, ele precisa ser usado. Então, eu acho que essa é a conciliação que precisa ser feita e que a Anatel tem que colocar para a mesa. Até porque, João, na minha visão, o que a gente vai enfrentar agora é um novo patamar, uma nova realidade. O que vai ser a nova fronteira das telecomunicações é a busca pelo acesso às redes e a busca pelo acesso ao espectro. É isso que o mercado quer. E a partir de agora. Então, hoje já existem problemas dessa ordem, tendem a aumentar. O leilão do 5G veio sem as regras mais pontuais, né? Até porque a Anatel trabalha com esse horizonte de um novo regulamento, consulta pública esse ano e o novo regulamento ano que vem. E aí esse regulamento precisa trazer esses pontos, né? Tanto do acesso secundário quanto do acesso às redes, né? Do mercado secundário e do acesso às redes espectro. Então, ela vai ser endereçado. Agora, a Anatel precisa trazer ferramentas efetivas. Então, se você me perguntar, eu tenho uma grande expectativa da agência com relação a esse RUI e com relação ao novo PGMC, que é o novo Plano Geral de Metas de Competição. Na minha opinião, ele deveria vir mais priorizado, não dá para esperar para a próxima agenda regulatória, que a gente está falando de 23 e 24, ele tem que vir agora, o mais rápido possível. Ele tem que trazer uma oferta de atacado, é o que você falou, né? Vamos botar uma oferta de prateleira? Tem que ter uma oferta de prateleira. Verdade, aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar essas reivindicações lá para a Anatel, para ver se elas... E você acha que eu já não fiz isso? Não encaminha essas suas solicitações. Mas eu acho, Kátia, que foi muito bom esse nosso bate-papo. Não sei se você quer dar umas palavras finais. Você está bastante otimista com o operador neutro, depois eu vou cobrar você, o operador neutro, e também os lotes regionais. Então, eu queria... É isso, João. Eu queria passar exatamente esse recado. Eu estou otimista, sim. Eu acho que a gente vai ter um leilão surpreendente, com competição. Quiçá com o operador neutro, eu acho que tem oportunidade para eles. Ele só precisa realmente estabelecer uma rede de parceiros para que essa operação se sustente. Eu acho que a Anatel sabe do dever de casa dela, né? Ela sabe que precisa atuar para que esses agentes tenham musculatura e acho que a gente vai ter alguns anos pela frente animados. Eu sou fã desses temas e, nesse sentido, eu só te agradeço por poder bater esse papo contigo aqui, né? Porque isso aqui está longe de ser trabalho. É um privilégio. Kátia, muito obrigado, então. Eu que agradeço. Agradeço esse nosso bate-papo e vamos voltar a falar de outros assuntos mais para frente, talvez. Bom. Se você gostou dessa entrevista, dê a sua curtida e se inscreva no canal. Até a próxima.